Olá, colecionador e colecionadora que acompanha o Caravelas Coleções, tudo bem? Hoje eu trouxe duas cédulas para analisarmos junto, duas cédulas que pertencem ao Plano Cruzeiro de 1942, 43, mais ou menos ali, até 1965. São as cédulas de 1000 cruzeiros. Como você pode observar, ela tem duas cores diferentes, são dois modelos diferentes. E aí o pessoal costuma perguntar, será que elas são falsas? Será que são cópias? Será que alguém que produziu aleatoriamente? A gente fica na dúvida, né? Então eu trouxe aqui para a gente esclarecer essa dúvida e analisarmos juntos as duas cédulas. Vamos lá? Galera, para esse tipo de situação, quando nós temos uma mesma peça, né, vamos dizer assim, seja ela cédula ou moeda, e essa peça ela possui uma diferença pequena, digamos assim, nós chamamos isso de variação. Então aqui eu tenho duas variações da mesma cédula de 1000 cruzeiros. Então, sabendo isso, que nós estamos falando de uma variação de cédulas, então fica mais fácil de compreender o porquê das cores delas estarem diferentes. Então vamos lá, que agora eu vou mostrar para você como identificar que variação é essa. Então nós entendemos que essas duas cédulas elas são variantes, né? São variantes de uma para outra da cédula de 1000 cruzeiros. E aí, o que exatamente aconteceu naquela época para essas duas cédulas elas serem produzidas em cores diferentes? Bom, naquela época, devido ao grande numerário exigido, o que seria numerário? Seria a quantidade de cédulas que foi projetada para atender uma determinada demanda. Então, esse numerário, né, essa projeção de cédulas que deveriam ser inseridas no meio circulante era um número muito grande. Sendo um numerário muito grande, as empresas que naquela época estavam disponíveis ali para fazer a produção dessas cédulas, elas só conseguiam atender uma parte dessa demanda, né? Então foi onde a produção dessas cédulas se dividiu em duas empresas. Por isso, exatamente por isso, é que essas cédulas elas são de cores diferentes. Caso contrário, imagine se as cédulas elas fossem produzidas, ou moedas até mesmo, fossem produzidas sem nenhuma marca para identificar a origem, né, o fabricante. Se acontecesse um erro, não teria responsável, não saberíamos a quem nós estarmos conversando aí, retratando essa situação. Agora que nós sabemos que tinha um numerário bastante grande, solicitado pelo Tesouro Nacional, de cédulas para que fossem inseridas no meio circulante, nós precisamos entender por que esse numerário era tão grande. As cédulas costumam ser emitidas já com uma projeção normal, vamos dizer assim, quando um plano monetário está estabilizado, mas nessa situação em particular, teve mesmo uma necessidade grande, né, de cédulas. E por que isso? Naquela época nós estávamos passando por uma transição monetária. E essa transição monetária, ela aconteceu do padrão R$1000, que era o padrão antigo de dinheiro que nós tínhamos até então, que herdava coisas de coloniais, coisas do Império, e estávamos transitando deste padrão para o padrão novo, que é o Plano Cruzeiro. O Plano Cruzeiro, ele vinha aí como uma moeda forte, né, trazendo essa promessa de melhorar mesmo o sistema monetário do país. Então, por isso que nós passamos por essa transição. Então, passou-se essa transição, tivemos que inserir novas cédulas no meio circulante, foi aonde foi criada essa demanda. Então, entendemos aí que o numerário de cédulas era realmente grande naquela época, né? Passamos por uma transição monetária, e aí as duas empresas que atenderam essa demanda, que produziram essas cédulas, foram as duas maiores do mundo, as mais famosas, mais conhecidas, que provavelmente você deve ter ouvido falar do nome de alguma delas. Caso não tenha ouvido ainda, eu vou te apresentar agora. A primeira cédula, que é a cédula de primeira estampa, na cor azul, ela foi produzida pela empresa American Banknote. Essa empresa está localizada nos Estados Unidos. A segunda cédula, que é a cédula de segunda estampa, ela foi produzida pela Thomas Delaware, que é uma empresa localizada no Reino Unido. Também super famosa, super conhecida. Então essas cédulas elas foram produzidas por duas empresas, duas fabricantes de dinheiro impresso, e para não acontecer a bagunça, né, de duas cédulas do mesmo ano, do mesmo valor estarem em circulação, essas cédulas elas intercalam. Então a emissão delas foi intercalando. Então uma é de um ano, outra é de outro ano, teve um espaçamento aí. Somente no ano de 63 que essas duas cédulas de 1000 cruzeiros, elas foram ser emitidas juntas. Então, só existe um modelo de cada uma delas, que foi emitido em 1963. Depois, 64 e 65, foi se encerrando a produção de cédulas do Plano Cruzeiro, porque em 1966, um ano à frente,
entrou aí o Cruzeiro Novo, que daí já é uma outra história. Então, até deixo aqui uma sugestão para vocês, de que se você vir colecionar as cédulas do Cruzeiro, você intercalar aí na hora de organizar as suas cédulas, a posição de cada uma conforme o ano. Então, primeira de 43, depois o próximo ano e assim por diante, você vai ver que elas vão intercalar ali entre uma e outra. Somente no final que as duas elas vão se repetir. Galera, essa mesma regra, ela se aplica para todas as outras cédulas do Plano Cruzeiro. A de 2, a de 5, a de 10, 20, assim por diante. A única cédula que acaba não recebendo essa regra é a cédula de 1 Cruzeiro, né? Que ela é emitida somente na primeira estampa. Mas as outras, as sequências, né? 2, 5, 10, todas elas recebem essa variação de cores, tá? Então todas elas têm essa variante e você pode aí montar o seu acervo de acordo com a ordem que você achar mais interessante. Intercalando datas, intercalando estampas, enfim, fica livre aí a sua criatividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço você por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Agora nós vamos filmar essas cédulas.